Acompanha comigo a leitura. São exemplos de dispositivos de entrada e saída mistos, exceto letra A, modem, letra B, touchpads, letra C, placas de som, letra D, touchscreens e a letra E, placas de captura de TV. Percebe, pessoal, eles falam sobre dispositivos de entrada e saída mistos. Mistos quer dizer que realiza tanto a entrada como também a saída de dados e informações, exceto um desses. Quando a gente pega o conceito de dispositivos ou periféricos de entrada e saída, os periféricos de entrada são aqueles que enviam dados para a CPU processar. A CPU é a unidade central de processamento, que é o processador do computador. Por exemplo, o teclado é um periférico de entrada porque eu digito no teclado e ele envia dados para a CPU processar. Já a webcam, assim como o teclado, também é um periférico de entrada, porque captura a minha imagem e envia dados dessa imagem para a CPU processar. O mouse, eu movimento o mouse na superfície ou clico nele, ele também envia informações para a CPU processar. O scanner também é um periférico de entrada, porque ele faz o rastreamento daquela imagem, envia as informações para a CPU processar, assim como o microfone também é um periférico de entrada. Então percebe que existem vários periféricos que são usados como dispositivos de entrada de dados porque enviam dados para a CPU processar. Também existem aqueles periféricos chamados de periféricos de saída ou dispositivos de saída que recebem dados que a CPU já processou, como por exemplo o monitor de computador, se está aparecendo na tela é porque já foi processado, por isso que o monitor é um periférico de saída, porque ele dá saída aos dados que já foram processados. Assim como a impressora que se está imprimindo é porque esses dados já foram processados, portanto a impressora também é um periférico de saída. Assim como esses plotters, que são impressoras de grande porte, também são periféricos de saída. Além disso, eu coloquei aqui também caixa de som como periférico de saída, porque se está emitindo o som, é porque esses dados já foram processados, então a caixa de som também é periférico de saída. Agora, existem alguns periféricos que são de entrada e saída simultaneamente, que realizam as duas tarefas, tanto o envio de dados para a CPU processar, portanto entrada, como também a saída de dados que já foram processados, portanto saída, e são os periféricos mistos ou dispositivos mistos, como pede a questão. Por exemplo, o monitor touchscreen é um periférico de entrada e saída, porque ele mostra as imagens que já foram processadas, saída, mas também eu posso tocar na tela e enviar informações para a CPU processar, portanto entrada. Outro exemplo, as impressoras multifuncionais. Uma impressora multifuncional, além de ser impressora, que é periférico de saída, tem uma parte scanner, que é periférico de entrada. Então impressora multifuncional também é periférico misto de entrada e saída. Mas vamos àqueles citados na questão. Percebe comigo, a questão cita modem. E de fato o modem é um periférico misto, porque o modem ele recebe dados, por exemplo, advindos de uma rede telefônica, só para dar um exemplo, e converte num sinal digital que o computador pode entender. Assim como os dados que saem do meu computador também vão para o modem e são transformados num sinal que pode percorrer, por exemplo, uma linha telefônica. Então o modem é um periférico de entrada e saída porque ele faz a modulação-demodulação, por isso modem, modulador-demodulador, ele converte um sinal tanto para entrada quanto para saída. Serve para receber dados, por exemplo, de conexões com a internet, como também enviar dados para as conexões com a internet. Então, periférico misto, sim, o modem. Outro caso, os touchpads. Esse não, o touchpad é como se fosse um mouse que tem nesses notebooks ou laptops que a gente movimenta na superfície do touchpad, com uma tela com um touch com um pad sensível ao toque ali nesse touch, e botões, funciona como um mouse. O touchpad é só periférico de entrada, ele não é misto. Então observa, essa já é a resposta da questão, porque o touch ele pedia exceto, o que não era de entrada e saída, o que não era misto, e o touchpad é só entrada, como se fosse um mouse, porque ele só envia informações para a CPU processar do meu movimento e do clique, só envia, então é só entrada. Ele já é a resposta, já é a exceção. Placa de som. Por que placa de som é misto de entrada e saída? Porque ali tem entrada de áudio e saída de áudio. Como a placa de som tem entrada e saída de áudio, é periférico de entrada e saída, é misto. E essas telas touchscreen que eu acabei de citar também, se é monitor é de saída, mas tem uma tela touchscreen que eu posso tocar, funciona como um teclado na própria tela que envia dados para a CPU processar. Então touchscreen é misto, sim. E o caso da placa de captura de TV, embora o nome seja placa de captura de TV, aqui engana muita gente para a prova, porque toda
Toda placa de captura de TV tem uma parte para input, que é a entrada, por exemplo, aqui ó, TV input, mas costuma também ter saídas como áudio out, que é para saída de áudio, e também saída de vídeo. Então essas chamadas placas de capturas de TV, elas capturam a imagem da TV, mas processam isso, enviam para a CPU processar e também recebem imagem ou áudio para dar saída em algum dispositivo. Então as chamadas placas de captura de TV, embora tenham esse nome, elas também são periféricos mistos, porque elas fazem a captura, mas também tem sempre alguma saída de áudio ou vídeo associada a essa placa de captura de TV. O nome engana, porque quando a gente diz captura de TV, parece que é só a entrada, mas toda placa de captura de TV como essa que eu mostro, tem out, que é saída, e tem in ou input, que é entrada. Portanto, também é um periférico misto, né? Então aqui ele pedia, são exemplos de dispositivos de entrada e saída mistos, exceto o touchpad da letra B de Brasil, porque modem é misto de entrada e saída, placa de som também, touchscreen e placas de capturas de TV, por incrível que pareça, também são de entrada e saída, portanto, também mistos. Então, resposta, nossa letra B de Brasil, sem dúvida nenhuma, a resposta efetiva dessa questão. Certo, pessoal?